As pessoas costumam dizer que não há pecadinho ou pecadão, que os pecados têm a mesma dimensão, mas não é assim. Há pecados que Deus abomina. Não são todos iguais. Neste vídeo vamos estudar as práticas que a Bíblia considera como abominações a Deus, e por isto devem ser evitadas por aqueles que desejam conquistar a salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma verdade incontestável da fé cristã. Todos erramos, falhamos, tropeçamos. Mas a Bíblia mostra que há pecados que provocam ira especial de Deus, que são chamados por ele de abominações. Você já parou para pensar por que Deus chamaria alguns atos não apenas de pecado, mas de algo abominável aos seus olhos? É um tema profundo, mas urgente. Porque entender o que Deus considera abominação é dar um passo decisivo para se afastar de tudo que nos separa dele. O que é uma abominação? No hebraico bíblico, a palavra frequentemente usada é tueba, que significa algo repulsivo, detestável, nojento aos olhos de Deus. Ou seja, um tipo de pecado que ofende de maneira mais profunda a santidade do Senhor. E atenção, isso não significa que os outros pecados são aceitáveis. Todos são graves. Mas as abominações têm um peso diferente porque tocam a identidade do povo de Deus. O primeiro, idolatria. Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimareis no fogo, pois são abominação ao Senhor teu Deus. A idolatria é colocada entre os pecados mais graves porque substitui o próprio Deus por algo criado. Seja uma imagem, um ídolo de pedra, ou até mesmo pessoas, fama, dinheiro. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E Deus chama isso de abominação. O segundo, relacionamentos sexuais ilícitos. Levítico 18, 22. Levítico 20, 13. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. É importante notar que, no Velho Testamento, a relação sexual era vista como ação de um participante ativo, que realizava a penetração, e um objeto passivo, quem recebia a penetração. Era vista como um ato de dominação. Era muito condenado o fato de um homem assumir o papel de dominação sobre outro homem. Cada homem deveria ter-se a fazer da mulher objeto passivo e nunca outro homem. Isto, à época do Velho Testamento, era abominável, bem como relações adúlteras ou fornicação. No Novo Testamento, a palavra abominação já não é mais usada. Embora a Bíblia continue condenando as relações homossexuais masculinas, já não se refere a elas como abominação a Deus. Lembre que, mesmo na época do Novo Testamento, as pessoas não tinham a menor ideia do que levava ao homossexualismo, por isso, não encaravam bem a questão. Quanto ao homossexualismo feminino, apenas uma vez a Bíblia faz referência a ele, Romanos 1:26, chamando de vergonhoso. Nenhuma outra referência é feita. Terceiro, desonestidade e corrupção. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em outras palavras, a corrupção e o engano são repugnantes para Deus. Desde o comerciante que trapaceia no troco até o político que rouba milhões, todos praticam algo que Deus odeia. Quarto, o coração orgulhoso e altivo. Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo o que é orgulhoso de coração, ainda que junte forças, não ficará impune. A soberba é talvez o pecado original, aquele que levou Lúcifer à queda. Um coração que não se dobra, que se exalta, que não se arrepende. Esse coração é abominável para Deus. Quinto, língua mentirosa e testemunho falso. Provérbios 6, de 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras. A mentira é mais do que um simples pecado. Quando ela fere a reputação de alguém ou semeia destruição entre irmãos, se torna abominável. Deus ama a verdade, e quando alguém se torna um instrumento da falsidade, se distancia violentamente dele. Sexto, justificativa do ímpio e condenação do justo. Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Quando o sistema de justiça se inverte, quando o mal é chamado de bem, e o bem de mal, isso é repulsivo para Deus. Isso vale tanto para tribunais humanos quanto para julgamentos dentro das igrejas. Sétimo,
Rompimento da identidade sexual criada por Deus. Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e o homem não se vestirá de roupa de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Em rituais pagãos dos povos vizinhos a Israel, havia o hábito de homens se vestirem de mulher para culto a seus falsos deuses, e nestes rituais, havia inclusive prática de atos homossexuais. O autor de Deuteronômio desejava manter estas práticas longe do povo judeu e as classificou como abominações a Deus. 8. Ofertas sem justiça. Provérbios 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus não quer oferta, louvor ou jejum se o coração está longe. Uma vida de pecado escondido atrás de rituais religiosos é hipocrisia abominável para Deus. 9. Alguns tipos de alimentos. Em Levítico, ingerir alguns tipos de alimentos, por exemplo carne de porco ou sangue, eram considerados abominação ao Senhor. Mas Jesus, em Marcos 7, 21 a 23, deixa claro que os alimentos não contaminam ao homem, mas as suas ações sim. Assim, hoje se considera que nenhum alimento precisa ser proibido ao cristão. Abominação não é só pecado, é rejeição direta de Deus. Se todos os pecados são sérios, as abominações são gritos de rebelião contra a santidade de Deus. Assim, deve-se evitar tais erros pela sua maior gravidade que pode gerar um afastamento de Deus. Mas há esperança. Nenhuma abominação é grande demais para o sangue de Jesus. O arrependimento sincero pode limpar qualquer alma. Precisa ser real, com mudança de vida. O mundo, muitas vezes tolera, a cultura até celebra, mas Deus ainda chama de abominação. E a única cura é o arrependimento.